As manifestações de sábado têm um peso muito grande para a CPI porque visualmente foi possível ver aquilo que nós já sabíamos pelas estatísticas que foram apresentadas pelos institutos de pesquisa recentemente. O povo apoia a CPI. E é claro que isso é muito ruim para Bolsonaro, porque quanto mais a comissão está respaldada pela população, pior fica a situação do presidente. E a comissão já tem 5 pontos para responsabilizar Bolsonaro. Nas próximas sessões, a CPI vai ter que levantar provas para fortalecer cada um desses 5 pontos. E isso vai ser muito fácil. Está ficando difícil o Bolsonaro sair ileso da CPI. E é óbvio que alguém que tem 500 mil mortes nas suas costas, como o Bolsonaro, sair impune fica muito difícil. Alguém será responsabilizado no nosso país pela situação da pandemia. Possivelmente será Bolsonaro. Mas deixa eu pegar para vocês uma reportagem do UOL que resume esses 5 pontos que responsabilizam Bolsonaro, porque nós já tivemos muitas sessões, várias informações foram levantadas e é importante a gente fazer esse compilado, fazer esse resumo desses 5 pontos que responsabilizam Bolsonaro. O primeiro ponto levantado pelo UOL é a não intervenção do governo no Amazonas. O governo decidiu não intervir no Amazonas. Você lembra que no começo do ano houve um caos do oxigênio em Manaus, que motivou a abertura da CPI. E aí o que aconteceu? O estado do Amazonas pediu socorro ao governo federal, porque a pessoa está sem ar, as enfermarias se transformaram em verdadeiras câmaras de asfixia. A agilidade era muito importante. Era importante que tivesse acontecido algo rápido, uma intervenção rápida. Houve uma reunião do Bolsonaro com a equipe e o presidente da República optou por não intervir no estado do Amazonas. Por que Bolsonaro fez isso? Ainda é um mistério, mas esse é um ponto importante. Segundo ponto, o aplicativo Tratikov. O que era esse aplicativo? Foi uma plataforma disponibilizada pelo Ministério da Saúde para auxiliar o combate à pandemia em Manaus. Era um aplicativo muito suspeito, baseado em uma pontuação feita em um artigo científico que não foi autorizado pelo autor para que o score dele, a pontuação dele, fosse colocada no aplicativo. Porque quando você vai usar uma ferramenta, um instrumento desenvolvido cientificamente, mesmo que esse instrumento esteja já publicado, você tem que solicitar autorização para o autor. O governo federal solicitou essa autorização, o autor não aprovou, falou que foi utilizado sem autorização dele, e aí teve todo o problema. Nós tivemos muitos erros com esse Tratikov, qualquer score colocado lá já mostrava Covid e já receitava cloroquina. Foi falado que foi hackeado, depois disseram que houve um vazamento indevido pela Capitã Cloroquina, que ela falou que houve um vazamento indevido. A verdade é que esse aplicativo muito suspeito, que receitava medicamentos sem comprovação científica, parou até, foi divulgado na TV Brasil. Então olhem só a capacidade desse hacker. Então foi o segundo ponto, um aplicativo oficial do Ministério da Saúde que receitava tratamentos sem comprovação científica, mostrando que isso era política do governo. E você tem a autonomia do médico para receitar o que ele quiser, mas não pode ser usado como política pública e isso foi usado. Terceiro ponto, vacinas. O governo fez de tudo para não comprar as vacinas. Depoimento de Dimas Covas mostra isso. Depoimento de Carlos Murilo, diretor da Pfizer, também mostra isso. Dimas Covas, presidente do Butantan. O governo avançava até um certo ponto e na hora de assinar o contrato, o governo recuava e não avançava mais nas negociações. Nós poderíamos ter sido o primeiro país no mundo a iniciar a vacinação. Tínhamos estrutura para isso, tínhamos condições, como o Dimas Covas muito bem falou no depoimento dele. Nós poderíamos ter tido aproximadamente 60 milhões de doses da vacina sendo entregues até o final de dezembro do ano passado. É um número assim muito grande, mas muito grande. Muitos brasileiros poderiam ter sido salvos, mas não foram. Porque o Bolsonaro nunca, em momento algum, optou por combater com vacinas. As vacinas nunca foram prioridade. E aí nós temos o quarto ponto, a modificação, a tentativa de modificar a bula da hidroxicloroquina para incluir a Covid. Isso foi mostrado por Mandetta, isso foi mostrado também pelo diretor da Anvisa. Houve uma proposta em uma reunião que tinha participação de integrantes do gabinete paralelo que aconselhavam Bolsonaro. Isso aí é algo importante também. E esse gabinete paralelo aconselhava, orientava e defendia muito a aplicação de medicamentos não cientificamente comprovados para combate à doença.
e houve uma tentativa via decreto. E por mais que Marcos Rogério queira insistir, falar que era um crime com a arma de brinquedo e bala de algodão, houve uma tentativa. Isso deve ter passado pelo Bolsonaro, precisa ficar provado, precisa ficar comprovado isso. E na próxima terça-feira, Nise Yamaguchi, que foi quem apresentou esse suposto decreto, esse papel que seria um decreto, ela vai depor na CPI. Precisa ficar muito claro qual era o papel de Nise Yamaguchi em toda essa história. E ela era uma das que mais defendia a utilização de medicamentos não comprovados para combater a pandemia. E o quinto ponto, que aí já ficou claro, esse gabinete paralelo. O gabinete paralelo aconselhava Bolsonaro a parte do Ministério da Saúde. E Bolsonaro sempre ouviu mais esse gabinete paralelo. Porque uma das teses levantadas pelo próprio gabinete paralelo era da imunidade de rebanho. Osmar Terra falava sobre isso, recentemente até trouxe um artigo da Nature que ele deturpou para justificar a imunidade de rebanho, e a capitã cloroquina, a suposta cientista Mayra Pinheiro, por que suposta? Porque o látis dela é um látis horrível, não publicava nada, fazia 15 anos que ela não fazia uma publicação científica, e a publicação científica dela, as duas mais recentes, são em revista de baixa qualidade. Então é uma suposta cientista. E ela defendeu abertamente a imunização de rebanho na CPI, falando que em determinados grupos, em pequenas comunidades, a imunidade de rebanho teria efeito. Então esses são os 5 pontos da CPI e esses 5 pontos responsabilizam Bolsonaro. Nós sabemos que o presidente cometeu crime. Isso está muito claro. O que precisamos saber é qual foi o crime de Bolsonaro. Um crime de responsabilidade somente ou um crime contra a humanidade? Pelo fato de Bolsonaro ter agido de modo proposital, com dolo, com intenção de fazer a imunização de rebanho, culminando na marca de quase 500 mil mortos. Se você gostou, clique no botão de gostei, deixa aqui a sua opinião. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.